mais uma vez nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, para nos alegrarmos no Senhor. Este é o dia que fez o Senhor e neste dia queremos glorificar a Ele, queremos agradecer a nossa vida. Eu te louvo porque você está aí nos acompanhando no conforto do teu lar muitas vezes, no teu trabalho. Que Deus possa falar ao teu coração, como tem falado com o meu, e que juntos possamos ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Nós queremos colocar nossas vidas na presença do Senhor. Eu convido você a orar pela tua família, a orar pelos seus queridos nesta hora. Se eles estão aí por perto, traz ele para próximo de ti, né? Se as crianças estão, de repente próxima de você, traz para que elas possam ser abençoadas e que elas possam receber aquilo que Jesus diz, dos tais é o reino dos céus, que as crianças fazem parte do reino dos céus. Então vamos abençoá-las, vamos orar por elas, vamos abençoar nossas vidas, nossa família, porque sabemos que o Senhor tem um propósito grandioso para ela. O Senhor fez o ser humano para viver em família e como família nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus. Então vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora porque sabemos que a Tua mão de poder é sobre nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Cuida também dos nossos queridos, Pai. Nós abençoamos as crianças, os adolescentes, as pessoas mais experientes que o Senhor tem colocado em nossa família. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado porque a Tua boa mão de poder, ela está cuidando, apacentando e dirigindo a nossa família. O Senhor nos fez para viver em família e como família da fé, nós queremos nos unir nesta hora ao redor da Tua palavra. Senhor, nos achegamos ao Teu trono de graça nesta hora e clamamos, Senhor, venha nos encher, venha nos purificar, venha nos perdoar nossos pecados. Nós nos arrependemos deles e confessamos a Ti em nome de Jesus. Pai querido, aquilo que o Senhor está trazendo à nossa memória agora, nós colocamos diante do Senhor, aos pés da cruz do Teu Filho Jesus, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o trabalho de cada um, que o Senhor faça prosperar a nossa vida, o nosso lar, que todos os nossos queridos, onde estiverem, seja guardado por Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Quero falar neste dia, nesta hora, sobre a bênção do dia do Senhor, em consonância com a bênção do dia do descanso. Para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor, mas também um dia de descanso. Então nós precisamos conhecer estas bênçãos. Para muitos, o dia de descanso é um dia perdido. Muitas pessoas não querem descansar, não querem parar do seu ritmo frenético. Muitas pessoas não querem deixar de fazer algo em um dia específico porque imagina que isso vai fazer falta lá na frente. Mas se nós olharmos para as Escrituras, elas sempre mostram esse tempo de descanso. Desde a criação, Deus, que não precisava descansar, Ele descansou para nos dar o exemplo. Constrói, funda esse nosso planeta, esse nosso universo a partir do nada, conforme diz lá em Gênesis 1 e 2, e no sétimo dia o Senhor descansou. De toda boa obra diz que o Senhor descansou. Eu quero usar como base um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Então abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar juntos esta leitura, que o Senhor possa abençoá-la
o Senhor possa transformar estas palavras em palavras de vida eterna. Marcos 2, 23, o Senhor nos diz: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, às vésperas do domingo, as searas, e os discípulos, ao passarem por esse lugar, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? De como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Que o Senhor possa tocar em nossos corações com a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero falar neste instante é sobre a bênção do descanso. Mais especificamente, conhecendo as bênçãos do dia de descanso. Conforme eu já enfatizei antes da leitura da palavra, muitas pessoas têm dificuldade com o dia de descanso. Para eles é um dia perdido, porque tem que ajuntar, produzir, fazer com que cada vez mais possa ter mais bens. Mas Jesus falou certa vez para uma pessoa que tinha esse pensamento de ajuntar e não desfrutar do que tinha. Ele disse: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem, você vai deixar para quem? Então, nós precisamos entender o seguinte: o que é esse sábado bíblico? Na verdade, o sábado, no Antigo Testamento, ele tinha duas funções específicas: descanso, mas não era a principal. O principal era o relacionamento que se tinha nesse dia com o Senhor. Então se deixava de fazer qualquer atividade para poder buscar a presença do Senhor nas sinagogas e no templo. Mas era também uma atividade muitas vezes voltada para os homens, Ir à sinagoga, ir ao templo era mais uma atividade para os homens, Então esse sábado bíblico, ele é um período de 24 horas, de um total de 168 horas que compõem a semana, Então esse é um bloco de 24 horas, um sétimo da semana é retirado, segundo a palavra de Deus, para o descanso e para buscar o Senhor. Então, nesse período, os judeus não faziam qualquer atividade física, a não ser cultuar o seu Criador. Porém, o cristianismo substituiu pelo domingo. Por que substituiu pelo domingo? Nós vemos que os principais eventos pós-crucificação de Jesus Cristo acontecem no domingo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus acontece no domingo pela manhã, na madrugada de domingo. Quando ele aparece aos discípulos nas semanas seguintes, também diz o texto: no primeiro dia da semana estavam os discípulos reunidos no cenáculo e o Senhor entrou ali, estando fechadas as portas, as janelas, e Jesus se põe ali. Também a subida de Jesus, a volta dele para o céu, se dá no dia do Senhor, como nós chamamos. E a igreja primitiva, ela chama o domingo de o dia do Senhor. Então, esse dia do descanso, nós fazemos, nós cristãos fazemos no primeiro dia da semana. Então, o domingo para nós é o dia do Senhor. E o que fazer no dia do Senhor? É dia de lavar roupa, é dia de passar roupa? Não. É dia de quê? De descanso e de dedicarmos ao Senhor. E nos dias atuais nós vemos dois extremos. Aqueles que de repente não querem fazer atividades, mas também não querem
buscar o Senhor, né? Acha que de repente ir domingo pela manhã na escola dominical e domingo à noite no culto é muito, e querem ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então descanso não é fazer nada. Descanso é descansar, vamos dizer assim, parar a rotina e fazer algo, né, prazeroso, até para que aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana a gente possa desfrutar no dia do descanso. Tem gente que fala, o dia do meu descanso eu quero dormir o dia inteiro. Não vai suprir a sua necessidade, né, de dia do Senhor. Não vai fazer com que a tua vida possa ser abençoada, porque faltou o Senhor, faltou a entrega, né, ao Senhor, né? Então, o que eu quero dizer para nós é que o dia do Senhor é para guardar. Guardar não necessariamente significa não fazer nada, mas sim fazer algumas coisas com reverência, aquilo que é para o Senhor, né? Então nós temos dentro da nossa vida, desse mundo que o Senhor nos deu, dois ritmos. O ritmo secular, que nós como seres humanos estabelecemos, e o ritmo de Deus. Então o nosso ritmo secular é o ritmo do trabalho, é o ritmo muitas vezes da ganância, é o ritmo do correr atrás daquilo que muitas vezes não é para nós, de nos ocuparmos com aquilo que o Senhor tem abominado muitas vezes na nossa vida, de querer ajuntar, de querer ganhar dinheiro, de querer aproveitar esse dia para ganhar mais dinheiro. Mas existe o ritmo de Deus, que é o ritmo que mais se assemelha em nosso mundo, é o ritmo da natureza. Quando a gente assiste algum programa de televisão ou a gente visita alguma comunidade remota que tenha pouco contato com o restante da civilização, nós percebemos um ritmo de vida mais tranquilo. Parece que a vida passa mais devagar em alguns lugares do nosso planeta. Então esse ritmo ele está mais em consonância com aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Então, até a terra, lá no Antigo Testamento, ela precisava descansar. Então, a cada 7 anos, tinha o ano sabático, né? Um conjunto de 7 semanas de anos, ou seja, a cada 49 anos, um ano inteiro a terra também tinha que descansar e tudo que a pessoa tinha comprado ou recebido em dívida de outras pessoas tinham que ser devolvido àquelas famílias. Então esses princípios, né, Deus estabeleceu na sua lei como o ritmo de Deus para a natureza, para a vida do ser humano. Hoje nós temos vivido princípios diferentes, então nós temos falhado em desfrutar do descanso, porque às vezes nós passamos o dia do descanso e quando nós voltamos ao trabalho parece que nós estamos mais cansados do que quando nós terminamos a semana anterior. Por quê? Porque os princípios do descanso não foram obedecidos. Os princípios de servir ao Senhor também não foi obedecido, né? Ou não foram obedecidos. Então o ritmo do descanso de Deus é o ritmo que fortalece toda a criação. A terra, né, ela é abençoada, as pessoas são abençoadas, os animais também são abençoados. Por quê? Porque no ciclo de um dia nós temos o quê? Luz e trevas, nascer e pôr do sol, as marés alta e baixa, então dia e noite. Então tudo isso num conjunto de 24 horas, para que Deus possa renovar e descansar a nossa vida, né? Então todo trabalho ele é bom, mas ele precisa estar delimitado pela prática do sábado, porque senão o trabalho vai virar enfado e canseira, conforme diz o autor de Eclesiastes, né? Que todo trabalho que ele viu debaixo do sol é enfado e é canseira.
Para que isso não aconteça, nós temos que estabelecer algumas regras na nossa vida, né? O problema do ativismo pregado em nossos dias é que ele quebra o equilíbrio entre o trabalho e o descanso criado por Deus. Por isso nós não conseguimos desfrutar das bênçãos do nosso trabalho. Nós não conseguimos desfrutar das bênçãos, dos milagres que Deus tem dado para nós. E eu quero falar nesta manhã, nesta noite, neste dia, nesta hora, o que a Bíblia nos ensina sobre o descanso. A primeira coisa é que ele é um tempo para pararmos de trabalhar. Trabalho remunerado ou não. Por exemplo, é dia de passarmos roupa. Bom, hoje eu não fui trabalhar, eu vou lavar roupa. Não, não é para esse tipo de atividade. Porque se você para de trabalhar remuneradamente e vai fazer outro trabalho, você não está descansando. E outra, provavelmente esse trabalho vai roubar de você uma parte desse descanso que você deveria estar dedicando ao Senhor, né? Então esse tempo de parar de trabalhar, por que ele é importante? Primeiro, ele revela que nós somos limitados. Se a gente entrar numa dinâmica de trabalhar dia e noite, nós vamos acabar com a nossa saúde física e também com a nossa saúde emocional. Nós vamos estar quebrados depois de um tempo. E principalmente, nós vamos ver que nós não conseguiremos mais atingir aos anseios que nós colocamos diante de nós. Isto é, os objetivos que nós colocamos para nós não serão alcançados mais. Então, o ser humano nunca ele está satisfeito com aquilo que ele faz. Se ele ganha, se ele ajunta determinado patrimônio, imediatamente, ao invés de desfrutar daquilo, o que ele faz? Ele quer ajuntar outro tanto, ele quer ter outro tanto. Então, isso leva a uma vida de ganância. E a palavra de Deus diz que ganância é pecado. Ganância nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. A pessoa gananciosa, ela vê as outras pessoas não como seu próximo, mas sim como alguém em potencial do qual você pode tirar alguma coisa dela. E isso é trazido até para dentro de casa, para dentro da família. De repente a família não é mais aquele lugar de alegria, de prazer, de comunhão, mas sim o que ele pode me dar. O que eu posso tirar do meu pai e da minha mãe? O que eu posso tirar dos meus irmãos? O que eu posso tirar dos meus filhos? O que meus filhos podem me dar? E não é esse o princípio bíblico da família. O princípio da família é de viver juntos, um ajudar o outro e não estar tirando, né, o que o outro tem. Então, dentro desse princípio bíblico, nós entendemos que ao pararmos de trabalhar, também nos tira a ilusão de que nós somos indispensáveis no mundo. Tem pessoas que não param de trabalhar porque acham que elas são indispensáveis no mundo, de que elas não, se elas pararem de trabalhar, o mundo vai parar. E não é assim. Quando Deus diz para nós parar um dia, Ele vai dizer, olha, eu continuo Senhor de tudo. Eu continuo Senhor do universo. Eu continuo gerindo tudo. Você trabalhando ou não. Então o mais importante é que Deus não descansa. Ele está sempre cuidando de nós. Diz o salmista, né? Deus não dorme, né? Nem ao menos cochila, porque Ele está cuidando de nós. Agora, nós não somos deuses, nós somos humanos, nós somos limitados, então nós precisamos parar. Quando nós paramos de trabalhar também, nos lembramos que enquanto nós descansamos, Deus continua no trono administrando e governando o mundo sem nós. Deus continua Senhor do universo. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente imagina, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, porque quem vai fazer? Deus tem os seus meios de fazer. Se ninguém fizer, Ele vai fazer. Se ninguém clamar, as pedras clamarão. Se não houver quem fale, a mula vai falar. Mas nós não podemos abrir mão desse princípio bíblico
experimentado por Deus na criação, que é o descanso. E mais, descansar do trabalho não remunerado exige planejamento. Por exemplo, quando eu digo, bom, o dia de eu não trabalho ao domingo, então domingo eu vou lavar minha roupa, eu vou limpar minha casa, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer compra. Esse tipo de trabalho também não deve ser feito no dia do descanso. Para isso eu tenho que me organizar e isso dá trabalho. Eu tenho que organizar os outros 6 dias para que essas atividades possam estar inseridas nesses 6 dias, de tal modo que no dia do meu descanso eu possa descansar o meu corpo, eu posso descansar a minha alma e alimentar o meu espírito, buscando ao Senhor. Porque se eu tenho no dia do meu descanso, aquela pilha de roupa, a louça da semana inteira lá em cima da pia, a casa toda suja, desorganizada, eu tenho que fazer isso? Como que eu vou aproveitar do meu trabalho? Como que eu vou usufruir das bênçãos do trabalho que o Senhor tem para mim? Então vai acontecer o quê? Deus vai ter que entrar com a sua providência, muitas vezes nos fazer parar de uma outra maneira, porque senão nós adoecemos, nós ficamos enfermos, Então o que a Bíblia nos ensina sobre o descanso? Que ele é um tempo para pararmos de trabalhar. Esse é o primeiro fato, seja o trabalho remunerado ou não. E a segunda coisa que o Senhor nos ensina, que ele é um tempo para desfrutar do nosso trabalho. Se a gente não para, nem um dia sequer, como que nós vamos desfrutar do nosso trabalho? E você diz, mas eu tenho que ajuntar para o futuro. Queridos, queridas, o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos nem se nós vamos ter futuro, se nós vamos viver amanhã, se vamos estar vivos amanhã. Então basta cada dia seu próprio mal, diz a palavra de Deus, Então Deus descansou após terminar sua criação para nos ensinar. Deus precisava descansar? Não. Mas Ele fez para ser modelo para a gente. Bom, eu tenho 7 dias para fazer toda a minha obra. Eu vou fazer em 6 dias e vou descansar no 7º. E nós precisamos seguir esse princípio, Então, quando as pessoas trabalham tanto, mas não desfrutam do seu trabalho, seja por ganância, seja por soberba, não importa. As pessoas muitas vezes não têm aproveitado o seu trabalho, porque querem apenas ajuntar, ajuntar, ajuntar. É muito triste ver pessoas gananciosas ao nosso redor. Elas contaminam o ambiente, elas contagiam o ambiente com uma atmosfera muito ruim, Dando a ideia para nós que queremos seguir esse princípio bíblico do descanso, de que nós estamos fazendo algo errado, que descansar é pecado, quando na verdade quem está pecando são eles, que não estão obedecendo ao princípio do Senhor, A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, isto é, ele deve aproveitar o que ganha. Mas como que vai aproveitar o que ganha se ele não tira um tempo para isso? Mas eu tenho que pagar minhas contas porque eu vou ter que comprar uma casa, eu tenho que comprar outra casa, eu tenho que comprar um outro terreno, porque eu tenho que construir uma outra casa, porque eu preciso de aluguel, porque eu preciso comprar um outro carro, eu preciso isso, isso e isso. E às vezes, quando chega, a pessoa conquista uma parte disso, ela não tem mais saúde, ela não consegue mais aproveitar. A palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, Então Marcos 8,36, ele é muito claro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Então quando eu quero trabalhar todos os dias da semana, inclusive não tirando nem um dia para o descanso, eu não estou investindo no principal, naquilo que é eterno, que é a vida após a morte. Eu estou investindo 100% do meu ser nesta vida terrena, nesta vida que nós padecemos dores, enfermidades, aonde tem choro, onde tem pranto, aonde existe pecado, onde as pessoas tem muitas pessoas querendo tirar aquilo que nós temos e nós deixamos de investir num lugar seguro, segundo Jesus Cristo, onde
a ferrugem não consome e a traça não come, né? Então é nesse lugar que nós temos que ajuntar um tesouro. Mas muitas pessoas estão ajuntando tesouro neste mundo. E neste mundo, os tesouros, qualquer riqueza que nós adquirimos aqui nesse mundo, elas podem ser roubadas. Porém, aquelas riquezas espirituais, elas não poderão tirar de nós porque elas são administradas por Deus. Então, queridos, vamos tirar um tempo para o descanso e nesse dia de descanso nós vamos desfrutar do nosso trabalho, mas também vamos investir na nossa vida eterna, né? Então, o estresse e a ansiedade são causados quando não há equilíbrio entre trabalho e descanso. Duas enfermidades que têm assolado a nossa sociedade: estresse e ansiedade. E geralmente, aonde estão o foco delas? Geralmente não são em relacionamentos. Estão mais diretamente ligados ao trabalho de cada um. E aí, pelo estilo de vida, pela maneira como lida com o trabalho, pela maneira como lida com o descanso, pela maneira como lidam com o Senhor, o estresse e a ansiedade vêm à tona. E aí se gasta muito, né, com terapias, com medicação, com consultas médicas, clínicas, para reverter isso. Então, um dos males que nós vemos é que as pessoas perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois precisam gastar esse dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Eu digo tentar, porque muitas vezes não é mais possível restaurar totalmente a nossa saúde. Então, de que adianta ganhar dinheiro e depois ter que gastar o dinheiro para recuperar a saúde? Então, por isso, o princípio bíblico do descanso é que haja um equilíbrio na nossa vida entre ganhar e entre desfrutar, para que haja qualidade de vida. Queridos, queridas, qualidade de vida não está associado ao quanto eu tenho na minha conta bancária, ao tamanho do meu patrimônio, mas sim está associado ao prazer que eu tenho naquilo que eu já possuo. Aquilo que Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E se aprender a estar contente, o contentamento, ela é a chave da vitória para nós desfrutarmos aquilo que nós temos, né? Então nós temos que entender o trabalho a partir da vontade de Deus e não a partir da vontade do mundo. O mundo diz que você tem que ganhar, ganhar, ganhar. Você tem que ter mais do que todo mundo. Você tem que tirar aquilo que as pessoas têm. Você tem que ter mais. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser maior do que todo mundo. E o princípio bíblico é: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. Aquele que quer receber, que faça primeiro. Então, os valores do mundo estão em contraste com os valores do reino de Deus. E sabe por que os valores do reino de Deus no final vai prevalecer? Porque o mundo não pode garantir uma vida eterna ao lado de Deus, mas Deus pode. O que o mundo quer é que você viva para desfrutar os prazeres deste mundo, porque na eternidade você vai padecer no inferno. Mas Deus quer que você, nesse mundo, você já tenha bênção, que você seja abençoado nesse lugar, que você seja alguém que tenha uma vida equilibrada, não apenas em relação ao trabalho, mas também em relação ao descanso, em relação ao cuidado da família, em relação a buscar a Deus, servir a Deus, em relação à oração, em relação ao jejum, em relação a cultuar a Deus, servir ao Senhor em todo o tempo, para que na eternidade você possa desfrutar dos maiores prazeres que Deus já criou. Eu quero terminar esta primeira parte desta mensagem. No próximo domingo nós vamos continuar a segunda parte, falando sobre o trabalho ainda em relação ao que a Bíblia ensina sobre o descanso. Nós vamos falar sobre praticarmos o deleite, isto é, aproveitar aquilo que Deus tem para nós,
e também para contemplarmos a Deus nesse dia. Eu quero terminar dizendo que o dia semanal que Deus criou, abençoou e santificou para o nosso descanso não é apenas para não fazermos nada, mas sim para fazermos coisas que agradam a nós e a Ele. Na verdade, esse é o dia mais importante. Então, por que é o dia mais importante? Porque ele é um tempo de pararmos nosso trabalho, desfazer nossa rotina. É um tempo para usufruirmos do nosso trabalho. Porque de que adianta a gente ganhar muitas coisas, mas não usufruir? Então nós temos que aprender a fazer bem tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos buscar o Senhor e fazer as coisas de maneira agradável. Eu quero orar nesta hora e que o Senhor possa estar tocando no teu coração. Não sei o que você tem feito, o que você tem buscado, como você tem se relacionado com o dia do Senhor, o domingo, para nós cristãos, como você tem se relacionado com o descanso, como você tem equacionado ao longo da semana trabalho e descanso. Mas eu quero dizer para você que esse dia que o Senhor separou, ele é santo. Esse dia que o Senhor consagrou, ele é especial. Ele não é um dia qualquer. Tanto é que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor, é o dia que Ele quer compartilhar conosco, com descanso e adoração a Ele. Então, às vezes você tem se dedicado à adoração ao Senhor, mas não tem descansado. Às vezes você tem se dedicado apenas ao descanso, mas não tem adorado ao Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Que você possa colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência nova contigo. Eu quero ter uma experiência de vida diferenciada contigo. Eu quero ter uma experiência de descanso. Eu quero ter uma experiência que me leva a ter prazer naquilo que eu faço. Eu quero que o Senhor me dê a direção para que eu possa aproveitar a bênção daquele trabalho que eu não gosto de fazer. Mas eu quero ter prazer em fazer, porque eu quero ter prazer também em descansar. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas nesta hora, que o Senhor possa dirigir a nossa vida de uma maneira especial. Senhor, que Tu possas gerir cada um de nós, nos ajudar a criar uma agenda semanal saudável, que agrade ao Senhor e que seja prazerosa a nós, que seja agradável a Ti, que seja agradável a nós, que o Senhor tenha prazer em olhar para nós, como teve prazer em olhar para Jó lá no passado, dizer que ele era um homem temente a Ti, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Senhor, nós queremos aprender tudo isso, porque sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai querido, muitas vezes nós não temos feito a coisa correta. Temos dedicado muitas horas do nosso dia do descanso a trabalhar, seja por ganância, seja por necessidade. Mas nós te pedimos, Pai, que nós possamos reger esses outros 6 dias, e que nós possamos fazer todas as atividades essenciais. E aquilo que não for essencial, nós não queremos fazer também no domingo. Nós queremos apenas descansar e buscar a Tua presença. Tirar tempo para a leitura da Tua palavra, tirar tempo para orarmos, tirar tempo para ouvir o Senhor, tirar tempo para ir à casa do Senhor de maneira agradável, não como um peso, não por obrigação, mas porque é prazeroso a nós, porque faz parte do dia do Senhor, porque servir ao Senhor faz parte do nosso descanso. O nosso descanso precisa ser prazeroso e servir ao Senhor também precisa ser prazeroso na nossa vida. Senhor, ajude a equacionar isso na nossa vida. É a nossa oração, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Nós chegamos ao final desta mensagem e no próximo domingo nós vamos fazer a parte 2 sobre os prazeres do dia do descanso, ou a bênção do dia do descanso. Então que Deus possa abençoar tua casa, tua família e não esqueça, Deus trabalhou por 6 dias e descansou em um dia. Nós não somos maiores do que Deus, nós não somos melhores do que Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que obedecer aos preceitos do Pai. Que Deus nos abençoe.